é bom vocês perceberem uma coisa. A gente está entrando na era da inteligência artificial. E, e com isso, eu quero dizer que está ocorrendo mudanças. E uma delas é que a inteligência, ela já não vai ser um fator extremamente decisivo no que tange ao sucesso do indivíduo. E entenda uma coisa, eu não estou dizendo que a inteligência não terá peso, tá? E um peso bem pesado no sucesso do indivíduo. Não. A inteligência, ela sempre vai ser um grande diferencial que põe os indivíduos um na frente dos outros. Só que a inteligência artificial, ela está reduzindo esse gap. Ou seja, ela está encurtando a diferenciação pela inteligência um dos outros, já que a inteligência artificial está tornando a inteligência democrática. O que sempre faz a diferença nas empresas grandes? O que diferencia as empresas mais eficientes das menos eficientes? Inteligência, sempre foi. Quando você pega empresas como Google, Microsoft, as Big Techs, você vê que o que diferencia as Big Techs das Small Techs, ou seja, daquelas empresas que, logicamente, elas não são tão grandes quanto uma Google, quanto um Facebook, quanto agora Meta, quanto essas grandes, uma Amazon. Você percebe que a diferença está no capital humano e, lógico, no recurso financeiro, que é potencializado pelo capital humano. Então, e vice-versa, né? Então você vê que o capital humano, ele é, logicamente, um grande diferencial competitivo. Só que acontece que, ao mesmo tempo, você tem uma máquina que ela foi treinada em todos os conhecimentos humanos e que ela está aprendendo cada vez mais a realizar o trabalho de um ser humano cada vez melhor. Então você tem uma máquina que ela aprendeu a programar, a evolução dela na capacidade de programação aumenta a cada dia e ela, de uma certa forma, se torna extremamente inteligente na realização da programação. Não só isso. Ela tem conhecimento de técnicas literárias. De certo modo, ela pode escrever um livro muito mais rápido e melhor do que você. Então, você quer uma coisa, tá, tão poderosa quanto isso? Uma máquina que pode fazer o seu trabalho mais rápido e melhor do que você mesmo? Quer uma coisa mais poderosa do que isso? O que é isso senão a democratização da inteligência? Aqueles anos que muitos escritores se dedicaram em aprender a criar uma bela narrativa, a escrever uma bela história, aprender a escrever de forma envolvente, que envolva o leitor. Qual é a diferença desse cara para um cara com uma IA na mão que aprendeu a usar? Ele pode não ser tão experiente quanto este escritor, logicamente, mas se ele tiver um conhecimento de como o texto ele deva ser estruturado, e ainda que ele não tenha o conhecimento de como o texto ele deve ser estruturado, ele pode pedir a estrutura do texto para a IA, a IA entrega a estrutura do texto para ele. Mas, de qualquer modo, se ele tiver um conhecimento a mais de como produzir um bom texto, ele sabe como direcionar os esforços da IA para isso. Então, a grande verdade é que
ele tem um executor formidável das próprias ideias. Tendo ele um executor formidável das próprias ideias, isso coloca ele numa posição onde ele pode realizar um trabalho extremamente eficiente, com pouco recurso, tá? Com pouco recurso. O uso da IA hoje está disponível gratuitamente. Claro que se você quiser uma eficiência maior, é bom que você tenha dinheiro para pagar, mas se não tiver, você tem o uso acessível, se bem que você tem novas IAs que estão surgindo e que basicamente entregam uma grande capacidade a um preço, na verdade, zero, como, por exemplo, o DeepSeek. E, logicamente, você, ao longo do tempo, vai ter uma evolução ainda maior com um preço ainda menor, ou seja, vai ficar mais acessível. Então, está ocorrendo um fenômeno que é a democratização da inteligência. Aonde aquele funcionário que você um dia acreditou que precisava ter, aquela pessoa inteligente que vai cooperar bastante para o crescimento do teu negócio, você não precisa mais dela. Se você tiver um cara que ele aprendeu a usar a inteligência artificial e fazer os pedidos certos, ele já resolve. Então, a grande questão a grande diferença entre as pessoas é a capacidade delas usarem a IA, a inteligência artificial. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Ou seja, quanto melhor for a habilidade do indivíduo no uso da inteligência artificial para que ele possa fazer um uso eficiente dessa ferramenta, é isso que vai distinguir ele dos outros. Porque ela sabe executar, e muito bem, muita coisa. Ela tem uma capacidade de raciocínio muito profundo, que faz muito mais conexões com determinados eventos do que um ser humano. Primeiro, porque ela tem uma memória gigantesca. Quase todos os conteúdos foram ali e muitas informações foram utilizadas para o seu treinamento. Segundo, porque ela tem uma capacidade de relacionar esse conhecimento com outras coisas absurdamente grande. Ou seja, memória gigantesca e um processamento extremamente bom. Enquanto você, uma memória limitada e muitas vezes sua capacidade de fazer relações entre determinadas informações é precária. E outra coisa, você nunca vai superar uma IA numa análise de dados. Ela analisa dados perfeitamente, muito melhor que você. Então, se, por exemplo, você tem um público e você tem os dados desse público, como os dados demográficos do público, os interesses do público, ela pode cruzar esses dados com o que você está fazendo e poder direcionar aquilo que você está fazendo para que, de uma certa forma, faça bom uso dos dados, uso eficiente dos dados, para que você possa atingir esse público com mais precisão. Eu mesmo estou fazendo isso com o meu público do YouTube. Peguei informações sobre eles, que o próprio canal do YouTube fornece, compilei essas informações, joguei numa base de conhecimento de inteligência artificial e eu começo a entender esse público perfeitamente, produzir um conteúdo extremamente direcionado para esse público, que caiba perfeitamente no agrado dele. Então, entenda uma coisa, o que vai fazer a diferença futuramente é isso, irmão. É a capacidade de você utilizar a IA, a inteligência artificial, da melhor maneira. Você jamais será mais inteligente que essa máquina, e quando isso tudo chegar no AGI, ou seja, na inteligência artificial geral, onde ela tem consciência, meu filho, aí já será um outro mundo. Um outro mundo. Mas de qualquer modo, é isso. Não adianta você correr para ser mais inteligente do que o IA. A grande verdade é que, claro, isso não quer dizer que você não deva buscar inteligência, sempre busque inteligência, mas acima de todas as coisas, busque a melhor forma de usar
a inteligência que está sendo democratizada.